A primeira coisa, como eu sempre falo, né? Quem acompanha sabe, quem já sabe também, né? Às vezes já acompanha trabalha, né? Há muito tempo, mas sabe que muitas pessoas possuem o medo de falar com os outros. E eu não tô falando aqui só de pessoas que possuem, por exemplo, transtorno de ansiedade social. Tá? Na verdade, muitas pessoas que não às vezes se encaixam tanto assim no transtorno de ansiedade social possuem medo de falar com outras pessoas. E se você é uma dessas pessoas, você tem que entender, isso é muito importante, é que você entenda que você não está sozinho. E se você encontra pessoas que também vivem dessa maneira, entenda que ela também não está sozinha, ela não é um serzinho estranho ali no canto, e ai meu Deus, por que você é dessa maneira? Na verdade, muitas pessoas possuem esse medo. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sou uma pessoa que sempre tive muito medo de falar com os outros, como eu disse já muitas vezes, de ter, antigamente, poderia ser considerado uma pessoa com transtorno de ansiedade social, tá certo? Então, como eu disse, eu mesmo sou assim. Então, muitas pessoas possuem o medo de falar com as pessoas. Isso é a base, né, pra gente começar a falar sobre esse assunto, para entender, novamente, se você sofre com isso, você não está sozinho. Então, você não é um ser estranho, você não é um ser bizarro, assim, tem alguma coisa errada comigo. Não é que tem alguma coisa errada com você. É que você funciona dessa maneira, mas você pode melhorar isso é muito importante que você saiba. E sabendo que tem várias pessoas que são dessa maneira e mesmo assim conseguem superar, é importante que você veja aí a possibilidade de melhora, que é possível sim você ter uma vida diferente, você se comunicar melhor, isso é muito importante. Eu, né, como vocês já sabem, né, quem me acompanha sabe, né, eu melhorei muito justamente com a minha exposição, tá? Justamente com a minha exposição nas redes sociais. Mas assim, eu ainda sou um pouco assim, de ter medo de conversar com as pessoas. Eu melhorei bastante, tá? Eu melhorei bastante, mas eu ainda tenho um pouco um problema com isso. Mas hoje eu sou mais firme com as pessoas, eu sou mais direto. Me seguro para às vezes não ser firme demais, que as pessoas, principalmente brasileiro, têm problema com isso de confundir firmeza com grosseria. Né? Então, às vezes tento não ser firme demais. Mas enfim, eu consigo ser mais comunicativo com as pessoas. Poxa, eu tô aqui, né, nas redes sociais. E foi justamente isso que me ajudou a trabalhar com isso. Então aí já começa até a dar uma orientação aí do que ajuda, né, do que ajuda nesse processo. Então, a primeira coisa é isso. Muitas pessoas possuem o medo de falar com os outros. Eu sou uma dessas, por exemplo. Você pode ser uma dessas. E tem solução. Tem solução, não tem que ter tanto medo com isso, tá certo? Mesmo que falar, tá? Mesmo que a gente falar é algo que a gente faz diariamente, a gente fala diariamente, né? A gente fala, acorda, fala com nossos pais, fala com nossos irmãos, fala com nossos amigos, fala com nosso esposa, esposa, isso é completamente normal a gente falar diariamente. Só que mesmo assim, tá, existem aí inúmeras situações que a gente poderia, tá? Você sabe que você poderia, às vezes, falar de uma melhor maneira, de uma maneira melhor, se expressar de uma melhor maneira. Então, mesmo se você, às vezes, não tem necessariamente o medo de falar, né, o medo de expor a fala e coisas nesse sentido, seus pensamentos e coisas assim, você pode melhorar o seu jeito de falar, você pode melhorar a sua comunicação. Tá? Isso é muito importante que você saiba, tá? Que você pode melhorar, independente de qualquer coisa, você pode melhorar, mesmo se você não tenha medo. Assim, você às vezes pode melhorar aquilo, independente da área da sua vida, seja área profissional, seja área de relacionamentos, né? Seja área profissional, que eu falei, né? Acadêmica, e tudo mais. Então, assim, infelizmente, para nós, né, pessoas aí que são tímidas ou ansiosos sociais, o caminho para o sucesso, tá? Então, assim, infelizmente, o caminho para o sucesso mesmo, quando eu falo sucesso, eu estou falando profissional, estou falando sucesso pessoal, sucesso aí de relacionamento e tudo mais. Então, assim, seja pelo sucesso social, sucesso profissional, sucesso acadêmico, todo sucesso, ele é pavimentado, tá? O caminho dele, ele é feito justamente pela comunicação. Se você não tem uma comunicação, ou pelo menos uma comunicação assim, decente, né? Isso vai te atrapalhar bastante. Vai te atrapalhar na sua vida acadêmica, né, se você quer seguir a carreira acadêmica, por exemplo. Vai te atrapalhar na sua vida profissional, né? Porque lidar com pessoas, conversar com pessoas é muito importante. E quem consegue se comunicar melhor, quem consegue se expressar melhor, acaba conseguindo a atenção melhor dos outros,
consegue ter mais o que eles querem, né? O que eles desejam e tudo mais. Isso também na vida social, né? Na vida pessoal, assim, de relacionamentos. Querendo ou não, se você é uma pessoa que não se expressa tanto, ou tem muita vergonha, ou tem muito medo, seja pela timidez, ou ansiedade social, sei lá, o que for, isso vai afetar os seus relacionamentos, com certeza, né? Você é aquela pessoa, você é o chato, você é o metido, né? Eu sofri isso já. Então é normal. Isso afeta bastante. Então, infelizmente, o sucesso, tá? Ele é pavimentado pela comunicação, tá? Pra gente conseguir se expressar melhor, pra gente conseguir se comunicar melhor. Por isso que é tão importante você saber como poder melhorar isso, mesmo que você ache que não é possível, mesmo que você ache, mas faz parte de mim, ok, mas você pode melhorar mesmo assim, você ainda pode se comunicar melhor. Mesmo que você também não seja tímido e tudo mais, você também pode melhorar a sua comunicação. Tá? E se você não é um falador aí confiante, que é provável que você não seja, eu já vi muitas pessoas escrevendo aqui, pelo menos no Instagram mesmo, né? Deixa eu ver até no YouTube se tem pessoas falando nisso, né? Isso mesmo, né? Tem pessoas falando que é normal, né? Muitas pessoas falando, eu sou assim também, né? E isso é completamente normal, né? Como eu já falei aqui no primeiro ponto. Então, só que mesmo se você, então, não é um falador confiante, que muitos de vocês não são, como vocês mesmos estão colocando aqui, tá? Então, isso vai te atrapalhar, né? Se você é esse tipo de falador, provavelmente esse caminho para o sucesso, esse caminho para o que você quer atingir, para os seus sonhos, sei lá, né? Coisas nesse sentido, vai ser um caminho meio difícil. Vai ser cheio de lombada, cheio de buraco e coisas assim. Então, é muito importante essa coisa. Então, essa primeira parte é justamente para você entender a importância de você ter uma boa comunicação, tá? Por isso que é muito importante você ter uma boa comunicação, porque é isso que vai te ajudar no sucesso. Novamente, eu repito na questão aqui, né? Eu gosto de usar muito eu como exemplo, porque é o que eu tenho, né? É o que eu tenho. E vocês conseguem ver a prova disso, né? Eu não preciso ficar buscando muito além nessa questão. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida profissionalmente ou nas redes sociais, principalmente, seja, por exemplo, no Instagram, seja no YouTube. Quem tá me acompanhando sabe, é só ver a questão enfim, né? Do seguidores, enfim, né? Dessas coisas, o que o público fala e tal. Então, e como que é feito isso? Através da comunicação. Não tem jeito, eu preciso me expressar, eu preciso me comunicar. E eu precisei aprender a me expressar melhor, a ter mais o meu jeito, a minha individualidade e tudo mais, mas consegui falar, pelo menos, tá? Eu talvez não me expresse da melhor maneira possível, mas muitas pessoas, pelo menos, gostam um pouco, né, do jeito que eu me expresso. Então, isso tá muito bom. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante. E eu tenho vários outros exemplos na minha família mesmo, de pessoas que eu conheço, que a comunicação foi aí, o carro-chefe foi a coisa principal que ajudou no sucesso, seja sucesso profissional, sucesso social, enfim, todas essas questões, tá certo? O primeiro ponto é, assim, que você precisa fazer, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Então, se você quer melhorar a sua comunicação, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer, tá? Então, para melhorar a comunicação, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer. O que seria fazer nesse ponto? Falar, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é falar. Então, falar é basicamente como andar de bicicleta, é como dirigir um carro, é como cozinhar, é como jogar videogame, é como qualquer outra coisa que quanto mais você faz, melhor você fica naquilo, tá? Isso eu até coloco o andar de bicicleta, né? Pode falar, andar de bicicleta, você anda e ponto final. Mas é uma coisa tão engraçada, né? Antigamente eu via as pessoas andando de bicicleta, sabe quando a pessoa tá andando de bicicleta e aí ela tira os braços, né? E a bicicleta fica retinha assim, né? E não cai? Eu falo, como assim, né? Então, mas quando você não tem a prática, isso parece uma coisa até impossível. Mas depois que você acostuma, você pega a prática disso. Teve uma época que eu fiz um intercâmbio e eu trabalhava e ia de bicicleta. E aí, conforme usei tanto bicicleta, né, por conta disso, que conseguia fazer isso, conseguia até filmar, né? Andava assim na bicicleta, sem as mãos, ia me filmando e filmando as coisas e tudo mais. Então, mas faz muito tempo isso. Enfim, mas é uma coisa que a falar entra nessas categorias também, tá? Então, por isso que um ponto muito importante, o primeiro ponto é justamente você fazer. Quanto mais você faz, melhor você fica nisso, tá?
Eu estou aqui nessas questões das redes sociais, por exemplo, há 5 anos. Há mais de 5 anos? Enfim, há 5 anos. Eu acho que há 5 anos. Então, isso é muito importante, tá? Então, fazer é a primeira coisa que você precisa ter em mente. Que para você melhorar, para você se tornar um melhor comunicador, você vai precisar fazer. E o que seria fazer aqui? Falar. Basicamente, você vai precisar se expressar, tá certo? Essa é a primeira coisa. Então, quanto mais você faz, melhor você fica nisso. Quanto melhor você fica, mais divertido fica também. Quanto melhor eu fico, por exemplo, na minha questão das minhas próprias, da minha maneira de me expressar, mais eu consigo me soltar, mais fica mais fácil de fazer isso. Eu, antigamente, eu não conseguiria fazer isso, fazer essas palhaçadas, falar dessa maneira e ser assim dessa maneira. Hoje eu consigo. Então, quanto mais você faz, melhor você fica nisso. Você consegue melhorar o jeito de você falar. E aí você consegue também ter mais diversão com isso, ser mais tranquilo com isso, tá certo? Porque daí você entende que as pessoas te entendem, fica tudo melhor, fica tudo mais fácil. Então o primeiro ponto é faça. Esse é o primeiro ponto para o segredo, digamos, de uma boa comunicação, tá certo? O segundo ponto é treine, tá? É treine. Pode parecer igual faça, mas é um pouco diferente aqui nesse ponto. Que mesmo as pessoas que já possuem, tá? Uma habilidade natural para alguma coisa, é assim, por exemplo, como falar, tem pessoas que são faladores, assim, né, exímios, né, faladores, que são, assim, excelentes oradores, né, e tudo mais. Só que mesmo essas pessoas, elas precisam ainda trabalhar para desenvolver essa habilidade, tá? Não é só porque você tem um talento, que você, tipo, talento seria uma habilidade, uma coisa natural, né, então, não é só porque você tem um talento que aquilo está feito para você. Não. Você precisa de esforço para que aquele talento se torne uma habilidade. E aí depois você precisa se esforçar ainda mais para que aquela habilidade te traga alguma coisa, te traga uma conquista, te traga um benefício, tá certo? Então, o esforço é muito importante. Por isso essa parte justamente do treino. Se você parar pra pensar, assim, você acha que, sei lá, Pavarotti não cantava, não treinava canto, coisas nesse sentido? Tá? Então isso é uma coisa que, lógico, que treinava, continuava tendo, mesmo sendo um dos melhores, com melhores vozes e tudo mais, tá certo? Então assim, então é isso que transforma, basicamente, talento em habilidade, é o treino. Então mesmo os maiores gênios, em qualquer área, ainda treinam ou treinavam enquanto eram vivos. Isso é muito importante de você saber. Então não é uma coisa que você simplesmente vai parar de treinar, vai parar de digamos, se esforçar para melhorar, tá? Isso é uma coisa que você tem que fazer constantemente. Porque, como eu disse, você acha que, por exemplo, o Pavarotti, ele ainda não tinha aula de canto? Você acha que o Michael Jordan, tá? Se você é dessa, eu imagino que você conheça o Michael Jordan, dependendo da sua época, da sua vida, você deve conhecer. Se você não conhece, assista o documentário lá na Netflix, Arremesso Final, The Last Dance, que é muito bom. Você vai conhecer uma ótima pessoa para te motivar aí para a vida. Então, você acha que ele não treinava? É só você assistir lá o documentário para você ver o quanto o rapaz treinava, né? Então, é uma coisa que isso é muito importante. O treino é o segundo ponto para você se tornar um melhor comunicador. Isso vale para tudo, tá? Para qualquer habilidade, mas aí vale também para a coisa aí da comunicação, tá? Então, muitos que possuem o chamado dom tiveram momentos na vida onde a habilidade não aparecia facilmente, tá? Então isso é muito importante. Muitas pessoas que ainda possuem o talento, que possuem o dom, tem momentos na vida que essa habilidade não aparece aparece, eu preciso, e consigo fazer e tal. Não, ele precisa se esforçar para aquilo despertar. Ele precisa se esforçar para aquilo se aperfeiçoar, tá certo? Isso é muito importante. Então o segundo ponto é treinar. E como você faz treino? Como que você treina? Então a primeira coisa é o faça, do tipo, se ponha, vá, né? Tipo, se proponha a fazer. O segundo é treinar, ou seja, a prática. Então faça frequentemente. Faça frequentemente isso. Ou treine também atrás das câmeras, mas treine, tá? Mas treine bastante isso. Treine falando, seja a entonação, treine, certo? Treine na frente do espelho, mas treine. O terceiro ponto, tá? Que pode te ajudar bastante também em você se tornar um melhor comunicador, um melhor orador, é justamente perguntar, tá? Perguntar. Isso é digamos, uma dica
assim que muitas pessoas têm, pessoas que se comunicam melhor, né? Se você aprende a usar muito bem a questão das perguntas, você consegue, digamos, levar mais a conversa para frente e se tornar, então, um melhor comunicador, um melhor, enfim, atingir as pessoas e manter mais as conversas e também fugir um pouquinho do foco de você, tá certo? Então, o terceiro ponto é perguntar. O Larry King, tá? Não sei se vocês conhecem o Larry King, que foi um dos grandes aí comunicadores, tá? Ele começou com um programa de rádio e tudo mais. Ele é um dos maiores aí apresentadores de talk shows, tá? Talk shows que é tipo o Jô Soares, né? Jô Soares, o Agora é Tarde, do Danilo Gentili. Aí lá nos Estados Unidos tem o Jay Leno, tinha, né? O Jay Leno, enfim, o Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, enfim, talk shows. O Larry King, que é um dos maiores apresentadores, se você não conhece, dá uma pesquisada, você vai ver a cara dele e fala assim, acho que eu já vi a cara desse cara em algum lugar. Então ele é um dos maiores apresentadores que já existiu. Ele é autor justamente do livro que eu estou usando aqui como base, que influenciou para eu produzir esse conteúdo que vai ser desse mês aí. E ele tem uma fala, né, nesse livro, que diz muito bem isso. Eu vou ler essa fala aqui para vocês, tá? Então lembre-se de que fazer perguntas é o segredo de uma boa conversa. Eu tenho curiosidade sobre tudo e, se estou em uma festa, com frequência eu faço minha pergunta favorita. Por quê? Se um homem me diz que ele e sua família estão mudando para outra cidade, por quê? Se uma mulher está mudando de emprego, por quê? Se alguém torce para o Mets, que no caso lá é um time de beisebol, né, americano, por que a pessoa torce para o Mets? No meu programa de televisão, provavelmente uso essa palavra mais do que qualquer outra. É a maior pergunta já feita e sempre será. E é certamente a maneira mais segura de manter uma conversa animada e interessante. Então, essa fala dele, né, resume muito bem essa questão da importância da perguntar. Isso ajuda a manter a conversa. Isso se você está falando aí com seus clientes, com seus pacientes, do porquê, querer entender o por trás daquilo, ter uma genuína aí, curiosidade sobre a pessoa, uma curiosidade sobre a vida do outro, o que está acontecendo com o outro e coisas nesse sentido. Então, o porquê, o perguntar é muito importante, mostra aí a sua vontade para manter aquela conversa. A pessoa falou lá um fato da vida dela, vou viajar, fui viajar, não sei o quê, e você fica quieto, né? Agora, quando você pergunta aquilo, você atiça, você mantém essa conversa, tá? Então, como o Larry King fala mesmo, né? Quem somos nós para duvidarmos aí de um dos maiores apresentadores que tem de talk show sobre a importância do porquê. Então, isso é muito importante. Vê aqui, tá? Então, o terceiro ponto importante, tá? Para você ter uma melhor comunicação é você perguntar, é você questionar, é você ter um interesse pela vida do outro, tá? É você ter um interesse pelas pessoas. E aí eu jogo justamente uma pergunta para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa, né? O que vocês pensam sobre isso? Deixa aí nos comentários para eu conhecer um pouco mais sobre vocês. E aí o quarto e último ponto, tá? Que eu separei para falar hoje com vocês, é justamente de ser breve. Então, o primeiro ponto é que para você ter uma boa comunicação, a primeira coisa é que você precisa fazer. Se você não fizer, você não vai fazer. O segundo ponto é que você precisa treinar. Então, a prática é muito importante. Se você precisa entender como que você precisa fazer, que você precisa se expressar para você melhorar isso. Você precisa entender que você precisa fazer com frequência isso. Você precisa treinar para melhorar. Uma outra coisa, na conversa, nas falas e tudo mais, perguntar pode te ajudar muito nisso, tá? Para você manter conversas, você ser uma pessoa que as pessoas gostem de conversar. Claro que você tem que ter um certo tato, tá? Porque tem pessoas que não gostam da pergunta do porquê, tá? Então, aí você tem que entender mais ou menos quando você vai fazer essa pergunta e tudo mais, quando a pessoa está interessada em falar sobre aquilo. Você não vai fazer uma pergunta de um porquê sobre uma coisa que a pessoa não está interessada em falar. Tipo, estou estudando para o concurso. Por quê? Não faça isso, porque daí a pessoa vai, às vezes, se incomodar. Eu tô parada. Por quê? Não. Agora a pessoa, nossa, eu fui viajar, que nem ele fala, né? Eu vou mudar de casa e tal. Por quê, né? Tipo, você vai mudar de casa. Porque aconteceu isso, tal. Porque, nossa, que é isso? Eu vou viajar para tal lugar. Nossa, por que você vai viajar para tal lugar? Né? Você tem o que te atrai, né, nesse lugar e tal. Então, isso é muito importante. E aí, o quarto ponto é seja breve.
Esse é o quarto ponto, isso é muito importante, tá? Eu sei que, assim, não é fácil, não é fácil a gente ser breve, muitas vezes, principalmente se às vezes é um tópico que você conhece muito, tá? Principalmente se é um tópico que você conhece muito, se é um tópico que te interessa bastante, às vezes você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para conseguir fazer isso, tá? Para justamente ser breve. Tem uma pessoa perguntando, pode perguntar qual o motivo levou a isso? Sim, qual o motivo levou a isso, né? O que trouxe você, né, até aí, aqui, a fazer isso, tomar essa decisão e tal, né? Acho que é bacana. Enfim, não é tão fácil às vezes ser breve quando você está falando de um assunto que você se interessa bastante ou que você tem um conhecimento muito vasto sobre aquilo. Então, eu sei que não é fácil, tá? Eu mesmo, quando falo de coisas às vezes mais filosóficas, de desenvolvimento humano, sobre a individualidade, sobre a importância do indivíduo e tudo mais, essas coisas da psicologia que está muito esquecido, né, que está muito esquecido hoje em dia pelos psicólogos, pelos profissionais de psicologia, enfim, né, que eu acho que é uma pena. Poxa, eu falo e adoro falar sobre isso. Então é um pouco mais difícil de ser breve às vezes, né? Mas enfim, de qualquer maneira, né, em qualquer tipo de comunicação, sempre vale a pena você dedicar um tempo para resumir a mensagem para o essencial, tá? Principalmente se às vezes tem um tempo limitado naquilo, seja você está falando em um programa de rádio, você está falando um podcast, você está falando às vezes numa entrevista assim, ou você está fazendo um vídeo, né? Um vídeo no Facebook, um vídeo no YouTube, um vídeo no Instagram e tudo mais. Claro, assim, fale o que você tem que falar, né? Não vá resumir só por resumir, né? Você resume aquilo que, tipo, não perca tempo, tá? Isso entra muito numa... um das minhas regras de vida, assim, sabe? Não perder tempo. Uma coisa que eu não suporto é perder tempo. Né? Essa semana eu perdi muito a paciência por esse negócio que eu tô falando, que eu até falei para vocês da internet, né? Que eu fiquei sem internet. Estou ainda sem internet desde quinta-feira. É por isso que eu tô aqui na outra casa ainda. Mas enfim, estou sem internet. E o problema não é, tipo, demorar para, por exemplo, resolver a internet. O problema é me fazer perder tempo, né? Tipo, marcar, não, amanhã vai. Ah, beleza. Aí não vai. Ah, não, na verdade, depois de 2 dias. Aí não vai. Aí é complicado. Então, assim, regras na vida, essas são regras na vida muito importantes. Então, como eu não gosto de perder tempo, eu tento ser o mais direto possível e não ter enrolação. Até que isso eu falo isso até mesmo para os meus alunos, os meus cursos. Tem muitas pessoas que perguntam, mas qual é a carga horária do curso e tal? Eu falo, gente, não é esse o foco. O foco é ser direto ao ponto. Se você está buscando 500 horas, você não vai ter 500 horas no meu curso. Vai ser bem menos que isso, vai ser direto ao ponto, vai te responder do que você quer saber e ponto final, né? Então eu não tenho muita paciência com perda de tempo, tá certo? Então, essa questão de você ser o mais direto, ser o mais breve possível é muito importante, porque principalmente hoje em dia, tá? Que as pessoas têm pouco tempo, que as pessoas não querem, né? Que as pessoas têm essa dificuldade, né? De dar atenção para você. Quanto mais breve você for, quanto mais direto você for, melhor, tá? Seja para você se comunicar com as pessoas do seu dia a dia, seja para você, às vezes, terapeuta, psicólogo, está querendo se comunicar ali com o seu paciente, com o seu cliente, enfim. Isso vai te ajudar bastante, ser mais direto, ser mais breve, não ficar enrolando muito, não ficar com palavra difícil de psicólogo, não seja lumena, né? Não seja lumena, tá certo? Seja direto ao ponto. Seja menos lumena e seja mais Diego, tá? Direto ao ponto. Isso aí. Então, assim, aí eu termino essa primeira parte do conteúdo com mais uma citação, então, do Larry King, né? Sobre, que tem lá no livro dele, né? A maioria das pessoas bem-sucedidas são faladoras. Isso é uma verdade, isso aí sou eu falando. Isso é uma verdade. Isso é uma grande verdade, né? Não é de surpreender que o inverso também seja verdadeiro. Se você desenvolveu a habilidade, e ela pode ser desenvolvida, de falar bem, você terá sucesso. Se você acha que já é uma pessoa de sucesso, pode se tornar ainda mais bem-sucedido, tornando-se um conversador melhor, tá? Então, isso é muito importante, essa é dessa primeira parte aqui, né, da questão do segredo de uma boa comunicação, que é para finalizar essa parte com isso, tá? Então, o sucesso, para você conseguir o que você quer, para você conseguir ser a pessoa que você quer,
Mesmo que você quer ser aquela pessoa, às vezes você é muito ansioso, né? Ansioso social, ou você é muito tímido, você quer ser aquela pessoa que fica no quarto o dia inteiro e tal. Mesmo se você quer isso, para você conseguir fazer isso sem grande pressão, sem grande problema, sem ter que ser despejado e morar embaixo da ponte, você precisa trabalhar, você precisa ter um mínimo de sucesso profissional. E para você ter o seu sucesso profissional, infelizmente você vai precisar se expressar. Você vai precisar mostrar a cara. Eu sei que é difícil, tá? Eu mesmo, sabe, tive uma grande dificuldade com isso. A minha mãe é uma pessoa muito... Quem me acompanha mais tempo sabe, ela é psicóloga também, ela se comunica muito bem e tudo mais, sempre falava, dava palestras e coisas nesse sentido, mas eu nunca fui por esse lado, né, porque justamente por ter mais problemas com isso. Eu fui mais pro lado das redes sociais, que também não é uma coisa super fácil, mas foi um pouco mais possível para mim, tá? Porque eu consegui focar muito mais em outras partes, né, e foi, né? Então, é uma coisa muito importante de você saber, tá? Para você ter o que você quer, o seu sucesso, é muito importante que você se torne um melhor comunicador. Então, lembre-se muito bem disso. É fazer, é treinar, é perguntar bastante, tá? Para os outros manter a conversa viva, tá? Com os outros. Tá? Parece que eu tô embaçado aqui no Instagram. Enfim, manter a conversa viva com os outros, tá? Então, perguntar bastante e ser breve, para não perder tempo, nem o seu tempo, nem o tempo do outro, e falar o que você quer falar o que você quer comunicar, tá?